Se você abrir seu guarda-roupas agora, é provável que nem consiga contar quantas camisetas ou calças você tem guardadas. O que pra gente, aqui no século XXI, é uma coisa absolutamente normal, já que a gente compra as nossas roupas prontas. Mas quão diferente era a experiência das mulheres do século XIX quando o assunto era a quantidade de roupas? Então hoje a gente vai tentar descobrir finalmente quantos vestidos teria uma mulher na era vitoriana. Meu nome é Pauline Kirchner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Esses dias o senhor modisto e eu estávamos fazendo uma daquelas limpezas semestrais de guarda-roupa. E foi durante essa limpeza que eu tive a ideia de gravar, na verdade fazer a pesquisa para poder gravar esse vídeo. Isso é a inevitável constatação durante a arrumação de que, meu Deus do céu, onde é que eu vou colocar mais um vestido de época nesse apartamento, minha Nossa Senhora da Costura Histórica? Passada a crise da falta de espaço, eu resolvi mergulhar nessa questão. E acabei descobrindo, no fim das contas, que esse mar é muito mais profundo do que se poderia imaginar. Quem eram essas mulheres? Falar apenas em mulheres da era vitoriana é uma coisa muito genérica, porque não dá pra gente presumir que as vidas de todas elas foram iguais apenas com base em serem mulheres. Ou será que a vida de uma operária inglesa de 1880 foi a mesma de uma mulher escravizada aqui no Brasil no mesmo período? Por isso é importante que a gente sempre leve em conta os recortes, coisas como classe social, etnia, religião, estado civil, trabalho e até a região na hora de pensar nessas mulheres. E infelizmente, para a maior parte delas, o que nós temos são apenas uns poucos vestígios de como foi a experiência de passagem delas por essa terra, como anúncios em jornais brasileiros que descreviam os trajes com que as mulheres escravizadas haviam fugido de seus senhores. Ou fotografias de imigrantes pobres que chegavam ao Brasil, atraídas pela promessa de terra barata e colheitas fartas. Por isso, eu precisei fazer um recorte muito específico para que eu pudesse encontrar um conjunto de fontes onde eu tivesse alguma chance de, talvez, remotamente, encontrar a resposta para essa pergunta. E eu escolhi os livros de etiqueta publicados na Inglaterra e Estados Unidos entre 1840 e 1900, que é o período equivalente à Era Vitoriana. Basicamente porque são os mais fáceis de encontrar, mas daria para expandir esse recorte para outros países, para outras línguas, se eu não tivesse com preguiça de ter que traduzir os textos ainda. Então vai o que está em inglês, mesmo que sair já é mais fácil. Manuais de civilidade são publicados na Europa pelo menos desde os anos 1200. E a preocupação deles sempre foi ensinar as pessoas a se comportarem de forma adequada, de acordo com sua posição na hierarquia social. Mas no século XIX, em especial na era vitoriana, esse tipo de publicação passa a ser direcionado especificamente para as mulheres, em especial as da classe média, e a ser escrito numa linguagem que só falava do universo feminino dessa época. Nos manuais de etiqueta da era vitoriana, a mulher é a guardiã da boa educação da família. Como a vida pública, do trabalho, da política pertencia ao homem, o reino da mulher seria o espaço doméstico e dos eventos sociais. Saber receber adequadamente as visitas e saber se comportar de uma forma correta em público em diferentes ocasiões eram duas coisas que eram fundamentais para as mulheres, em especial para as famílias que estavam experimentando algum processo de ascensão na escadinha da sociedade. No livro Dicas de Etiqueta, que teve 22 edições só no século XIX, o autor define etiqueta como uma barreira que a sociedade ergue ao seu redor como proteção contra ofensas que a lei não pode punir. É um escudo contra a intrusão do impertinente, do inapropriado e do vulgar. E dentro dessa ideia de comportamento adequado, a roupa era um componente importantíssimo, que mostrava o bom gosto e o domínio das regras sociais, mas também a riqueza da família a qual essa mulher pertencia. Mas claro que esses livros sempre falam sobre comportamentos ideais. E como grande parte dessas regras eram transmitidas oralmente dentro de cada comunidade, nem sempre aquilo que está no livro corresponde à prática do dia a dia. Mas os livros são um bom ponto de partida para a gente ter uma noção do que seria o mínimo aceitável para fazer parte da dita boa sociedade. Essa questão das tensões em torno de quem tinha uma boa educação, que é um tema muito recorrente na literatura vitoriana, é uma tensão que a gente realmente encontra no período, porque durante a era vitoriana a educação, o domínio das regras de etiqueta,
Era uma coisa que poderia abrir ou fechar completamente as portas da sociedade para quem estivesse tentando ascender socialmente. O livro que eu mais vou citar nesse vídeo é A Arte do Bem Vestir, publicado em 1870. E ele já começa com um prefácio que, se fosse publicado nos dias de hoje, deixaria todo mundo de cabelo em pé, principalmente porque as nossas noções de gênero são ligeiramente diferentes das que a gente encontrava na era vitoriana. Toda mulher possui um amor inato pela beleza, que lhe sugere o desejo de aparecer, em todos os horários e locais, num traje apropriado e elegante. Mas no final do mesmo parágrafo, a autora já joga aquele shadezinho básico nos homens que queriam, como se diz, defecar regras no que as mulheres deviam ou não vestir, então eu vou dar um descontinho para ela. Mas antes de a gente começar a falar sobre a parte das roupas propriamente dita, eu preciso tirar um tempinho para agradecer aos apoiadores e aos membros aqui do canal, porque nada nesse canal seria feito sem não só o apoio financeiro, mas também o suporte emocional deles para mim quando eu não tô muito legal. Então, se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve, isso são coisas que você pode fazer gratuitamente para ajudar o canal a crescer. Mas se por um acaso você quiser e puder, se torne um membro ou se torne um apoiador lá no site do apoia.se/modista do desterro, que está aparecendo aqui na tela e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um capítulo específico sobre o enxoval da noiva nesse livro, e a autora repete um conselho que encontrei em outros livros. Ao casar, a noiva deveria levar consigo todas as roupas necessárias para viver e aparecer na sociedade durante o primeiro ano do casamento. Após isso, as despesas de vestimenta dela ficariam inteiramente a cargo do marido. E dentro do ideal vitoriano, ela provavelmente precisaria de roupas novas, porque já estaria grávida no final desse primeiro ano, mas roupas de maternidade vitorianas precisam de um vídeo só para elas. Então vamos falar do que faria parte do guarda-roupa mínimo para ser usado durante um ano por uma mulher de classe média, de acordo com um livro de etiqueta da era vitoriana. 12 chemises, sendo 6 de linho e 6 de algodão fino, tudo decorado com bordados, babados e rendas. 12 calçolas nos mesmos materiais das camisas, e a autora recomenda que elas sejam feitas em conjunto mesmo. 6 camisolas simples e 6 camisolas mais ajeitadinhas. Elas tinham que ser longas e de preferência bem fechadas no pescoço. Embora a autora do livro não inclua nessa lista, existem registros de um costume, tanto na Europa quanto aqui no continente americano, de que ao casar a mulher fizesse um conjunto de camisola e de penhoar especificamente para ser usado na noite de núpcias. Apesar de ele não estar incluído nessa lista, é bem provável que fosse algo que a noiva levasse no seu enxoval. 3 corset covers simples e 3 super decoradas para proteger o espartilho do atrito contra a roupa. E nada menos do que 8 espartilhos. E a autora nos dá informações sobre quando cada um deles seriam usados. Que os brancos lisos eram próprios para o dia a dia. Os brancos bordados para ocasiões especiais e os coloridos para serem usados em viagens. 12 pares de meias de algodão grossas, 12 pares de meias de algodão finas e mais 12 de lã. 6 anáguas decoradas com babados e rendas e 6 anáguas lisas, brancas. 3 anáguas de flanela para o inverno que podiam ser coloridas. 2 anáguas estampadas, de preferência em xadrez, para caminhadas e para serem usadas em dias de chuva. 2 penhoares brancos para o verão. 2 hobbies ou wrappers, um de algodão e outro de cachemira, que seriam usados para tomar café ou para passar a manhã relaxadamente, dando ordens aos criados e cuidando da correspondência. 6 conjuntos de colarinhos e punhos removíveis para usar em viagens. 2 vestidos matinais de uso doméstico em algodão. 2 vestidos de passeio em algodão, lã ou seda, dependendo da ocasião. Excelente vestido de seda para retribuir as visitas de cumprimentos pelo casamento. 2 vestidos de viagem em lã ou algodão para usar em trem, carruagem e navio. 2 vestidos para a noite, sendo que uma mesma saia podia ter 2 corpetes diferentes, um para o dia e outro para a noite. Um vestido de promenade, aquele que você usaria só para esfregar sua riqueza enquanto caminhava no parque ou pelas ruas fazendo compras. Um traje à prova d'água para os dias de chuva, e sim, isso já existia na era vitoriana. 28 lenços bordados à mão com a inicial da mulher. Entre 6 e 12 pares de luvas de diferentes cores. Chapéus e véus em cores que combinassem com os vários vestidos do guarda-roupa.
2 botas de caminhada, sendo uma de couro escuro impermeável e outra mais clarinha. Um par de chinelinhos bordados para usar quando saísse da cama. Um par de sapatilhas para passar o dia em casa. Sapatilhas ou botas de cetim para bailes e jantares. A autora ainda diz que, dependendo de onde a noiva fosse passar a lua de mel, ela ainda deveria incluir mais roupas adequadas ao clima e mais 1 ou 2 vestidos de seda para bailes, jantares e idas ao teatro. E que essa lista ainda ficava maior, porque além das roupas que usaria no corpo, a noiva ainda tinha que levar consigo o enxoval da casa, ou seja, o que hoje a gente chamaria de roupa de cama, mesa e banho. Mas, infelizmente, neste livro especificamente, esses artigos não estão listados. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco sobre esse enxoval, ou seja, o que se usava para arrumar a casa vitoriana, cama, mesa e banho, me conta aqui nos comentários que eu vou tentar pesquisar um pouco mais sobre isso e talvez gravar um vídeo sobre esse assunto. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra a listagem completa de todas as referências que foram usadas na pesquisa, mas quem é apoiador ou membro tem acesso à minha biblioteca digital, onde todos os livros e artigos já estão disponíveis para download dos membros e apoiadores. E se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E claro, aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com todo carinho.